Voltamos a apresentar Revista Justiça. E estamos de volta para começar a terceira e última hora do Revista Justiça, hoje, quarta-feira, 5 de julho de 2023. E as boas-vindas a você também que nos acompanha não só em 104,7 FM aqui no Distrito Federal e em torno, mas também pela internet e a partir de agora pelo YouTube, com imagens ao vivo aqui do estúdio da Rádio Justiça. Se você tem sugestões de pautas, dúvidas, perguntas sobre o nosso tema que vamos tratar daqui a pouquinho no nosso debate, entre em contato pelo nosso WhatsApp, 61 999 75 81 40. 10 horas 5 minutos. Revista Justiça. Debate. Vamos falar sobre a pedofilia e o combate a ela. Ela é considerada crime? O que leva uma pessoa a praticá-la? O que pensa esse tipo de pessoa? Como combater a pedofilia? Recentemente aqui no Distrito Federal, um homem e uma mulher foram presos após o sequestro de uma menina de 12 anos e as cenas estarrecedoras deste homem levando a menina dentro de uma mala. Por isso, estamos recebendo aqui em nossos estúdios o psicólogo, ele é especialista em psicologia criminal. Dr. Sérgio Sena, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, muito obrigado. Um bom dia aos nossos ouvintes também. Muito obrigado por estar aqui podendo fazer esse debate. Também estão conosco as advogadas criminalistas. Começo apresentando a doutora Mariana Dias. Doutora Mariana, seja bem-vinda. Bom dia. Olá, Sérgio. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. É uma enorme satisfação poder contribuir aqui com esse tema tão importante. Também está conosco a advogada criminalista e professora Hanna Gomes. Seja bem-vinda, doutora. Bom dia, Sérgio. Bom dia aos demais convidados. Bom dia, audiência. É um prazer estar aqui de novo. Um tema pesado como esse, né, doutor Sérgio Sena? Por onde podemos começar a falar sobre a pedofilia? Acredito que o senhor, como especialista em psicologia criminal, também já tem um perfil desse tipo de pessoa. O que é a pedofilia? Quando ela foi descoberta? Qual a introdução o senhor faz? Bom, vamos começar rapidamente, né? O debate vai render, hoje temos muitos aspectos a tratar. Eu diria que a pedofilia, ela é um problema de saúde mental que não incapacita a pessoa pelos seus atos. Vamos deixar isso claro, existem alguns poucos problemas de saúde mental que incapacitam a pessoa a responder pelos seus atos. Esse não é um deles. Então, já para deixar claro que às vezes as pessoas pensam que qualquer problema de saúde mental acaba incapacitando a pessoa ou talvez tirando algum grau da responsabilidade dela pelos seus atos. A pedofilia, né, esse desejo pelo corpo infantil, ele não é um deles. No entanto, isso é sim um problema de saúde mental. Não é normal que um ser humano sinta desejo, atração por um corpo incompleto, imaturo. Né? Nós somos adultos, nós somos pessoas e a gente sabe, a gente sente atração por um corpo que é completo, ou seja, existem as características sexuais que a gente chama de secundários e é justamente isso que atrai a pessoa a outra, tá? Em termos sexuais. Então é muito estranho que uma pessoa veja aquele corpo incompleto e se sinta atraído por isso. E é mais estranho ainda, como no caso dessa pessoa, que parece que o histórico dela, desse caso que aconteceu aqui no Distrito Federal recentemente, que a pessoa não era uma preferência, era uma exclusividade. Ele só se sentia atraído e só se sentia sexualmente estimulado por um corpo infantil. É bem assombroso pensar nessa situação, mas também quero apresentar aqui, que acaba de chegar aos nossos estúdios, estou convidando assim de bate-pronto, a jornalista Beth Veloso, que também é colunista lá na Rádio Câmara, tem a coluna Papo de Futuro. Beth, seja bem-vinda à Rádio Justiça, bom dia. Muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui participando desse debate tão importante de questões que são delicadas da gente colocar e a gente precisa ter coragem de colocar e para isso a gente tem as rádios públicas para tocar em sistemas, em questões que são de fato importantes para a sociedade. Justamente vamos falar também sobre pedofilia na rede, Beth, então por isso que eu gostaria que você participasse conosco, ok? Claro, muito obrigada. Doutora Hanna Gomes, como já colocado pelo doutor Sérgio Sena, esta questão de incapacidade, algum impedimento mental, então não faz que esse acusado tenha algum abrandamento de pena, de julgamento? Bom, Sérgio, normalmente as teses defensivas, né, eu como advogada criminalista posso dizer isso, elas vêm com a tese da inimputabilidade, de que aquela pessoa não poderia responder pelos seus próprios atos, justamente porque a pedofilia no Brasil, ela e em outros
na maioria dos países, é considerado uma doença. Como o Dr. Sena bem trouxe para a gente, ela é uma parafilia, né? Um dos distúrbios, uma das doenças de cunho sexual, né? A gente tem a zoofilia, a necrofilia e a pedofilia vem dentro dessas doenças, desses distúrbios sexuais em que a pessoa tem um desejo sexual incomum. E aí é tão incomum que causa asco à sociedade, que causa uma reprovabilidade social muito grande, tornando-a crime caso ela venha se materializar. Então, justamente nessa temática, a gente percebe que a ciência criminal ela vai andar junto com a psicologia, com as ciências médicas, as ciências da mente, né? Diferenciando o abusador, molestador, do pedófilo. Então, para a nossa sociedade, para o conjunto legislativo que a gente tem do direito penal, o pedófilo, necessariamente, apenas, ele não é o criminoso. Então, às vezes é chocante, eu dou aula de crimes contra a dignidade sexual há mais de 4 anos, então a gente choca os alunos, choca a sociedade quando a gente fala, você sabia que o pedófilo em si não é o criminoso? A pedofilia não é crime. A pedofilia é uma doença, é um distúrbio. Quando ela se materializa no mundo real, quando esse pedófilo toca numa criança, materializa aquele seu desejo, praticando algum ato de libidinagem, satisfazendo a sua própria lascívia de qualquer forma contra uma criança ou adolescente, aí sim nós temos o molestador, o abusador, dentro do rol de crimes contra a dignidade sexual que a gente tem, passível então de ser processado e punido. E como o doutor bem trouxe, não necessariamente essa doença da mente vai causar nele a incapacidade de compreender os seus atos. Então, a tese da inimputabilidade, de que é doente mental, de que não sabe a gravidade dos seus atos, não necessariamente vai ser uma tese defensiva útil. É interessante ter isso bem esclarecido, porque até cheguei a ouvir que essa linha seria usada, né? Porque essa pessoa tem esse problema, mas é um funcionário concursado do BRB e isso seria como um atenuante. E a doutora Mariana Dias havia falado fora do ar que existem diferenças, né? Entre pedofilia, violação de menores. A senhora pode explicar para o nosso ouvinte? Sim, Sérgio. Conforme a doutora Hanna já expôs, né, a pedofilia ela vem aí utilizada como um termo de abuso sexual erroneamente, porque se trata de uma doença, né, mental diferente do abuso, porque a pedofilia ela é a atração em relação a crianças. E quando materializa que é o ato praticado, o ato sexual libidinoso com essas crianças, aí sim torna-se o crime, que aí é o estupro de vulnerável, né? Nesse caso presente, o estupro de vulnerável, porque é o crime de estupro praticado contra criança com menos de 14 anos de idade. Certo. E há diferenciações, então, sobre o tipo de pena ou como essa pessoa pode ser julgada? Sim, o estupro de vulnerável, que é esse ato sexual praticado contra crianças menores de 13 anos. A pena dele, só um instante, assim, para poder deixar bem claro. Sim. A quantidade de pena que as pessoas até se assustam, porque acham a pena, inclusive, baixa, né? Quando a gente fala sobre o estupro. Então, assim, o estupro de vulnerável, ele vai com a pena aí de 8 a 14 anos. E o estupro comum, ele pode ter a pena aí menor. Então, menor. as pessoas... menor. Porque, assim, a gente ainda tem uma discussão em relação a relação sexual consentida, que é um debate ainda muito grande, mesmo a nossa legislação trazendo como crime. E quando se trata do vulnerável, que ele é o menor de 14 anos, essa pessoa jamais ela teria essa capacidade de consentir um ato sexual. E aí a gente tem essa discussão. Por isso, a pena é mais elevada em relação ao estupro de vulnerável. Daqui a pouco vamos voltar a falar mais sobre essa questão das leis. Beth, e você como especialista em redes sociais, o uso das redes, como você vem acompanhando essas notícias que envolvem a pedofilia? Então, eu acredito que eu gostaria de chamar a atenção nesse debate para uma abordagem mais sistêmica e mais abrangente. Por quê? Porque nós estamos falando de uma rede global. Nós estamos falando da internet.
Nós estamos falando de plataformas digitais que têm um número, uma quantidade de usuários que supera 1 bilhão de pessoas. E nós estamos falando de tabus. Nós estamos falando de estupro. Nós estamos falando de assédio, de abuso de crianças, que é uma coisa que a sociedade não quer olhar. E essa recusa da sociedade, essa negação da sociedade em olhar para problemas que são concretos, fazem com que as crianças estejam à mercê pelo uso excessivo de tela, pela falta de controle parental, pela irresponsabilidade das plataformas digitais, que elas estejam à mercê dos abusadores. E isso não acontece mais, a coisa que mais me impressionou num dado recente, não acontece mais na Deep Web. O discurso de ódio, a pedofilia, a venda de drogas, de armas, o assédio sexual de várias formas, a chantagem, a mutilação de crianças, a violência, enfim, todos os tipos de crimes digitais, elas estão na internet que nós acessamos todos os dias. E que você pode simplesmente fazer uma busca no Google e você vai encontrar aquele endereço, como a gente encontrou no caso do Discord. E essas pessoas que também cometem esses crimes na internet, elas, portanto, já são criminosos habituais no mundo real. Porque a internet, ela é meramente uma reprodução da vida que a gente tem como ela é. Só que com um problema muito maior, com uma amplificação. E como a doutora Hannah colocou aqui, você só tem um crime quando a criança é tocada, quando a criança é molestada. E como é que você vai tocar uma criança por meio de uma internet? Aí você não tem um crime, porque continua o abuso. Então, para não fazer da minha intervenção uma discussão muito longa, não há como falar em combate à pedofilia na internet, que é o tema específico, aí eu faço uma extensão para todos os outros crimes que a gente tem digitais, e a gente está longe de alcançá-los, se a gente não falar de responsabilidade das plataformas digitais, porque somente elas, com todas as ferramentas que elas já têm, com a política de algoritmos, podem salvar e proteger as nossas crianças. E para isso, a gente precisa que o Supremo encare aqui a discussão da inconstitucionalidade do artigo 19, que exime que é um salvo-conduto das plataformas fazerem o que elas quiserem, e também a regulação das plataformas digitais no Congresso Nacional. São medidas complementares. Desculpa a empolgação, mas não é um tema que a gente possa dizer com um sorriso nos olhos. É um tema que a gente tem que encarar com rapidez, com relevância, com ansiedade e com a tomada de consciência, de responsabilidade do poder público, porque esse é o papel genuíno do Estado. Precisamos aprovar o PL 2630 no Congresso Nacional, qualquer que seja a sua redação, mas a gente não pode continuar com a internet como uma terra sem lei. Doutor Sérgio Sena, e dentro desse ambiente todo que nós temos aqui, vem aquela pergunta: por que essa rede continua se alimentando? São feitas operações policiais, a busca, a apreensão, pessoas presas, mas isso não morre. E a rede acaba sendo, a internet sendo utilizada até para se ganhar dinheiro com pedofilia. O que passa na cabeça dessa pessoa que acaba alimentando esse círculo? Excelente pergunta, Sérgio. Vai me dar a oportunidade de falar sobre desejo, sobre emoções. A emoção é como se fosse o combustível do comportamento. Eu vou fazer me permita fazer essa metáfora. E é justamente a incapacidade que essas pessoas têm de controlar os nossos desejos. Nós estamos em 5 pessoas aqui. Quantos desejos a gente tem? E que a gente não deixa que esse desejo prospere. Às vezes a gente quer ofender uma pessoa, não é? Nós somos humanos, às vezes a gente quer ofender alguém e a gente não ofende. Às vezes a gente deseja algum bem, né? Tem a cobiça, tem a ambição, tem tantas emoções, e a gente controla isso aí e diz: não, eu vou obter isso de forma lícita, eu vou fazer isso. Ou seja, isso é que é crescimento, desenvolvimento. Essas pessoas têm um problema com isso, certo? Ela deseja alguma coisa, no caso é um objeto sexual, deseja, ela não percebe que, na verdade, ela poderia espontaneamente procurar tratamento para isso, como muito bem foi colocado pela doutora Hannah. A pedofilia em si, o desejo em si, ele não é um crime, que senão a gente teria que entrar dentro da cabeça da pessoa e processar aquilo como se fosse um crime. Aquilo é crime a partir do momento que se pratica de alguma maneira, inclusive virtualmente. Nós tivemos uma alteração importante no Estatuto da Criança e do Adolescente, que transformou aquelas modalidades virtuais em crime. Eu acho as penas baixas, a pena base é de 1 a 3 anos, eu acho pouco para isso aí, mas foi o que o nosso legislador resolveu, né, dentro da gradação que nós temos.
dessa modalidade virtual, digamos assim, que vinha acontecendo. Então isso foi um avanço importante na minha maneira de entender para o enfrentamento a esse tipo de crime. Então o que acontece, resumidamente? Essa pessoa não consegue controlar o seu desejo. Imagina, vamos tomar como base esse caso aqui. A pessoa, ela inclusive mantinha um disfarce nas suas redes sociais. Eu dei uma olhada nas redes sociais dele, não era exagerado esse disfarce, não. Ele publicava mais coisas de livro mesmo, ou seja, ele projetava uma imagem de um intelectual. Essa era a imagem projetada. Mas ele tinha uma outra postagem sobre enfrentamento à pedofilia, sim. Ele tinha, assim, uma outra postagem no meio daquele monte de postagens de coisas intelectuais, assim, de debate sobre livros, sugestões de livros, etc., que era o que ele fazia. Então você imagina que havia esse disfarce, porque a gente não deve esperar que um predador se apresente como tal. Isso aí é ingênuo, entendeu? Ele vai se apresentar como anjo, ele não vai se apresentar como um predador. Olha, cuidado comigo. Não, ele não vai fazer isso. Ele vai procurar um público infantil, de alguma maneira. No caso, o trabalho dele não proporcionava essa oportunidade. Então, muitas vezes, os predadores vão estar em trabalhos que tenham acesso a esse público dele. Por exemplo, se aquele predador ele é um assediador de mulheres adultas, ele vai procurar um trabalho que tenha acesso a mulheres adultas, principalmente em situação de vulnerabilidade social ou de vulnerabilidade de saúde, que ela possa estar, por exemplo, a gente tem vários casos de profissionais de saúde que dopam as mulheres. E aquela substância psicoativa, ela é natural naquele contexto, entendeu? Ou seja, é esperado que ela esteja, que se sugira a ela uma anestesia, alguma coisa assim. Então essas pessoas, Sérgio, para concluir a minha fala, elas têm essa característica, é isso que eu queria destacar nessa fala agora, que ela tem esse desejo, ela não consegue controlar. É justamente por isso que essa pessoa vai a um bairro de Goiás, o Jardim Ingá, e ali, meio que perto da escola, mesmo da saída da escola, eles fazem essa abdução dessa criança, que é sedada, colocada numa mala, talvez o tamanho dela tenha sido até avaliado para caber naquela mala, né? Então ele, durante 12 horas, a mantém em cativeiro, naquela situação em que os policiais a encontraram. Aí você pergunta, como é que uma pessoa que tem a vida que ele tem, que conseguiu construir, faz isso? Por quê? Por quê? Por causa do desejo, por causa das emoções, não é por causa da cognição. Houve, inclusive, um plano. Ele, inclusive, teve a ajuda de uma outra pessoa, sim, que poderia dizer, vem cá, mas por que você quer fazer isso? Vamos procurar ajuda. Essa pessoa teve essa oportunidade de falar uma coisa dessa. E não falou. Concordou, inclusive, em participar das ações criminosas. E foi coadjuvante nesse processo. Eu estou vendo aqui, as pessoas que estão assistindo pelo YouTube devem ver, mas está todo mundo nervoso. Está todo mundo com uma expressão de tensão aqui. Por quê? Porque isso traz tensão para a gente. A gente fica pensando, caraca, como é que o camarada pode fazer uma coisa dessa? Né? E, na verdade, nós estamos aqui debatendo isso. E o centro é esse, é a emoção. E como a Beth falou, existem alguns tabus. E falar sobre emoções não é natural na nossa cultura. E aí eu passo a palavra para você. A bola é sua. Doutora Hanna Gomes, neste caso em si que estamos tratando aqui, houve essa participação feminina e vi aqui a declaração até do delegado que tratou do caso. É um dos casos mais repugnantes da minha vida. O que a senhora pode analisar desse caso? E depois a doutora Mariana complementa também sobre esse caso em si. O que teremos pela frente de julgamento contra essa pessoa? Sérgio, a gente vem percebendo que aqui no Distrito Federal, no nosso Tribunal de Justiça, esses casos que têm uma repercussão midiática, que causam grande reprovabilidade social, que causam grande interesse social na resposta judiciária, têm tido muita celeridade. Então, a gente acredita que, em breve, a gente já vai ter uma denúncia formulada, né, nos próximos dias contra esses agressores, esses violadores, e o processamento desse feito certamente será muito célere. Até para dar justamente essa resposta, como os doutores bem trouxeram, é urgente o debate, né? Criar tabu, inviabilizar a doença e não falar de sexualidade com crianças e adolescentes gera toda essa precariedade social, deixando nossas crianças, nossos adolescentes e nós, enquanto sociedade, para poder compreender esses fatos, mais e mais vulneráveis. Então, por exemplo, na minha casa, com uma mãe um pouco mais aberta, um pouco mais despachada, digamos assim, a sexualidade sempre foi um tema, né? Dadas o crescimento, as idades minha e dos meus irmãos, a conversa foi mudando com o passar do tempo para explicar o que é e dar nome a todas as coisas.
inclusive da sexualidade. Eu fui professora há mais de 12 anos da educação infantil, e a gente percebe que, assim, o doutor Sena vai poder falar melhor disso do que eu, nós nascemos sexualizados. A gente tem uma sexualidade, a gente só não estimula e explica-se no momento adequado, na hora certa, e a gente vai percebendo os estímulos sexuais no curso do nosso avanço social, da nossa capacidade mental. E a psicologia é quem ajudou o direito penal a chegar na idade do vulnerável. Por exemplo, do artigo 217-A do Código Penal fala que é estupro de vulnerável praticar qualquer ato libidinoso ou conjunção carnal com menor de 14 anos. Quem chegou nesses 14 anos? Não foi o direito penal, não foi a ciência penal. Foi a criminologia, a partir da psicologia, a partir das ciências médicas, dizendo que a pessoa, até os 14 anos, ela não tem a cognição, o desenvolvimento pleno desenvolvido ao ponto de poder ou não consentir para um ato sexual. Por isso ela é vulnerável. E mesmo que ela dê consentimento, esse consentimento vai ser considerado nulo, viciado, pela incapacidade de compreensão do ato sexual. Então, neste caso que a gente está avaliando, a menina menor de 14 anos, certamente foi escolhida por sua idade, por sua compleição física, né, para atender ao desejo desse abusador. Por estar sozinha Por também, estar né? sozinha, numa região de maior vulnerabilidade, que a gente também não pode fechar os olhos a isso, a gente não pode ser hipócrita no sentido de achar que a região periférica do Distrito Federal em volta ali pelas regiões abandonadas do Goiás, abandonadas no sentido de políticas públicas, de política de prevenção, de fortalecimento das campanhas de proteção integral da criança e do adolescente, é uma região propícia, é uma região permissiva para que esses atos saiam das redes sociais e se materializem no mundo real. Então, este caso certamente vai ter uma repercussão ainda maior com a condenação, e a gente tenta aqui no direito penal que isso sirva de exemplo, né, a prevenção do direito penal, para que não se inviabilize, não se dê invisibilidade a essa temática, a esses agressores, e que eles possam buscar ajuda antes do cometimento da prática de um ato libidinoso. Doutora Mariana, nesse caso temos a participação deste homem, também da mulher que o ajudou, e eles são investigados pelo quê? Estupro e cárcere privado de uma criança de 12 anos? Como vai ser esta questão, esse inquérito contra eles? Pelo noticiado na mídia, entende-se aí de que o autor, o homem, ele vai ser indiciado provavelmente pelo estupro de vulnerável e pelo sequestro, né? Que é o crime ali contra a liberdade pessoal. Ele restringiu a liberdade dessa criança durante algumas horas e praticou ali atos libidinosos. Até então, não tinha saído nenhum exame para comprovar se houve, de fato, ali a conjunção carnal, mas o ato libidinoso em si já configura o estupro. E, na situação da mulher que o acompanhou, a tipificação penal ali adequada para ela seria o crime de sequestro, né? Ela teria ali acompanhado ele nas imediações do colégio, pegado ali uma substância para poder, né, levar ali o desmaiamento dessa criança, para ela poder ficar ali sem os sentidos e conseguir colocar ela ali, infelizmente, dentro daquela mala, aquela situação lamentável que a gente viu. Mas não se tem, pelo menos não vi, ser noticiado de que essa mulher sabia qual seria o crime posterior que ele iria cometer se ela tinha essa ciência. Então, a princípio, pode-se falar ali que ela participou apenas do sequestro. E a polícia ainda encontrou filmadoras, máquina de choque, objetos sexuais, tudo isso também entra nesse inquérito? Entra, são elementos que vão ser observados, até para poder investigar se essa pessoa já cometeu esse crime contra outras pessoas, até por meio da internet, como já foi falado aqui. E isso tudo vai ser levado para o inquérito policial para a conclusão ali do delegado, quando ele fizer o relatório e mandar para o Ministério Público poder ofertar a denúncia. Então, assim, são elementos que trazem, assim, uma certa preocupação para demonstrar ali se foi um ato isolado ou não cometido por essa pessoa. E quando a doutora Hanna falou em relação à situação ali da imediação do colégio ser um local de extrema vulnerabilidade, né, uma região, a gente pode falar em cidades satélites, enfim, a gente pensa o seguinte:
uma pessoa provavelmente que premeditou o crime, conforme foi noticiado, escolher ali uma região de vulnerabilidade, uma região onde não tem um certo policiamento, igual a gente vê aqui no âmbito do Distrito Federal, na região dos colégios, até porque a gente teve, né, num passado bem recente, a questão dos ataques aos colégios, e escolher ali uma criança, né, uma complexão física ali que agrade ali a atração física dele, para que, inclusive, ele poder transportar essa criança, conforme ele fez dentro de uma mala ali, sem tentar chamar a atenção. Isso, assim, traz uma preocupação enorme para a sociedade, né? É um tema que tem que ser urgente mesmo debatido, porque até quando a gente pensa que fica ali só na internet, nesses últimos dias tem noticiado, né, aquele programa que a doutora falou, que tá... Desculpa, esqueci até o nome do aplicativo, que as crianças... Discord. Que pensa ali que só tá ali na internet. A gente tem muito se falado no crime virtual, mas agora dessa forma materializando. Quais são as prevenções ali que a gente pode, enquanto sociedade? E ainda podemos destacar que essa criança ainda teve, vamos dizer assim, um final feliz, né? Porque poderia ser pior, porque tinha um parente policial militar que já foi logo atrás fazendo a sua investigação. E quantas crianças por esse mundo afora passam por essa situação e não são encontradas. Falando sobre Discord ainda, Beth, tem pai que não sabe o que é o Discord. Você pode explicar para o nosso ouvinte o que é o Discord, os cuidados que ele tem que ter? Porque meu filho, por exemplo, tem 14 anos, vai fazer agora, ele bota o fone de ouvido, entra lá, vou ver, está lá o Discord aberto. Ele fala que usa só por causa do jogo que ele participa. Mas não é só um jogo, é uma comunidade também, né? Então, a gente tem vários segmentos e camadas na internet. Né? Na verdade, eu diria, na minha opinião, que todas essas camadas atualmente estão contaminadas. Então, você tem discurso de ódio, você tem pedofilia, você tem violência, você tem o estímulo ao crime, sugestão, estímulo de massacre nas escolas, como a gente viu, em toda a internet, inclusive Twitter, próprio WhatsApp, Instagram, quer dizer, TikTok. Nenhuma dessas redes é segura, na verdade. Então, a gente colocar só o Discord como uma comunidade que está fora de controle, porque ela é pequena, porque ela é acessória, porque ela é mais fechada, digamos assim, num grupo de pessoas, numa comunidade de jogo, por exemplo, não acredito que esse seja o problema. A gente realmente tem que olhar para o problema de cima, né, como uma internet como um todo que está liberada para o crime. É uma internet que cada um pode fazer o que quer. Então, nesse sentido, o Discord, ele acaba sendo, e outras plataformas como o Discord, acabam sendo importantes. Por quê? Porque ali você tem, ao contrário do Twitter, que você pode ter um pouquinho mais de diversidade, você tem uma bolha de pessoas que agem motivadas pelo mesmo crime. E aí eu venho pegando o gancho do que o Sena coloca nas emoções. Por quê? Porque a internet, na verdade, ela representa hoje para a sociedade e, sobretudo, para as crianças e adolescentes, aquele sentimento de retribalização que nós vivíamos antigamente na rua jogando queimada. E hoje as crianças não vão mais para as ruas, elas vão para a internet, onde elas vão encontrar ali a comunidade, elas vão encontrar o sentimento de pertencimento e elas vão ali ter a sensação de que elas estão aceitas e ter uma formação da sua personalidade dentro daquele ambiente. Para elas serem aceitas numa comunidade que prega, por exemplo, a automutilação, ela precisa se automutilar. E como a gente colocou nesse debate, ela não tem a menor noção de que existe algum mundo fora dali. No momento em que ela entra, ela não encontra mais uma porta de saída. Portanto, o papel dos pais, como você coloca, é fundamental. Por quê? Porque a gente costuma falar que a polícia, as autoridades, ou seja, uma ação punitiva, ela tem um efeito de enxugar gelo. É uma expressão tão forte, mas tão verdadeira, no sentido de que não tem como alcançar o meu filho, o seu filho, não tem classe social, não tem nível de instrução, sem falar no nível, no aumento exponencial de suicídios, né? Do uso da inteligência artificial, por exemplo, para distorcer a imagem de crianças que estão indo para um suicídio, porque não conseguem mais ter a sua imagem real que esteja fora de um filtro em que elas realmente vão virar um
um supermodelo, né? Uma Gisele Bündchen, por exemplo. Então, a gente está falando de questões que sem uma educação, sem a participação da mídia, sem a gente levar a sociedade da informação para as escolas, eu não entendo por que esse debate não está no currículo. Por que esse debate não está na sala de aula? Por que a gente não pode falar dentro da sala de aula o que é crime e o que não é? Então, como é que a gente vai fazer uma transformação de base se a gente não chega pela base? Porque a gente não vai ter um policial a cada esquina, a gente não vai ter uma autoridade a cada esquina para poder discutir e evitar que realmente que aquela criança seja raptada numa escola. É preciso que a gente entenda que a internet hoje é aquela balinha. Sabe a balinha que o estuprador levava na porta da escola? Para começar o aliciamento. Para aliciar? Então, hoje ele tem toda essa rede. E eu gostaria de encerrar, então, essa intervenção com uma fala que é super importante, que a gente tratou num Papo de Futuro sobre o massacre das escolas. Por quê? Existe uma necessidade dentro do jogo da emoção, não é só eu dar vazão à minha emoção, mas é eu, Sena, ser aceito por aqueles meus pares e ver essa emoção e esse feito compartilhado e até mesmo ovacionado por pessoas dentro daquela rede. E é exatamente isso que acontece, porque quem estimula esse estuprador ou esse serial killer que entra numa escola para matar crianças é aquela rede e aquela motivação, aquela identidade que faz a pessoa se tornar um herói por um dia, né? Então, dentro daquela rede, Sim. eu tenho tanto estímulo, tanto apoio, né? Tanta identidade e até, assim, no sentido de me tornar um herói, que realmente eu vou fazer aquilo porque eu tenho a emoção, eu tenho o desejo e eu estou sendo extremamente, né, ovacionado a fazer aquilo, porque não importa o que vai acontecer depois. Até porque a sensação de impunidade que acontece nas redes sociais, hoje ela é muito grande, né? A gente confunde o virtual como uma coisa que não é real, né? Mas esse não é o sentido de virtual. Virtual é aquilo que é remoto, mas ele também é real. Sim. E os danos que são causados, como eu já coloquei, eles são potencializados pela escala, pelo alcance, pela rapidez e pela impossibilidade de você voltar atrás. Não dá para remover um conteúdo da internet. A partir do momento que ele já está na internet, não existe um arrependimento ali. E rapidamente, para esclarecer o nosso ouvinte, o nosso pai, o nossa mãe que está ouvindo, o Discord é uma rede social em que há chats, também conversas por voz e várias comunidades espalhadas dentro dele, é isso? Exatamente, exatamente. E ali não há uma preocupação da rede de fazer um filtro sobre idade, sobre identidade. Sim. Então, a gente entra numa problemática de informação falsa, de perfil falso, né? De você misturar vários Adultos se passando tipos. por crianças. Adultos se passando por crianças, crianças se misturando com conversações de adulto que não tem absolutamente, né, nenhum cabimento, digamos assim, na vida real. Né? Um pai não permitiria que o filho dele estivesse num parquinho e que chegasse um adulto para conversar com o filho dele. Então, por que ele permite que esse filho esteja 8 horas no seu celular, né, com excesso de tela, Sim. e ele se tranque no banheiro ou se tranque no seu quarto, e o pai, porque está ocupado, porque está fazendo outras coisas, porque não tem tempo ou não tem a informação, está na sua inocência, não sabe que a criança ali, ela está submergindo num mundo completamente cinza, atroz, em que vai levar a ela, no mínimo, a uma depressão. Sim. E pode levar ela a um buraco sem saída e até mesmo ao suicídio. Doutor Sérgio Sena, pedofilia, a pessoa dá sinais que carrega isso com ela, a família pode observar, pode buscar o tratamento ou tem que partir da pessoa própria quando se reconhece assim? Bom, todo problema, todo transtorno mental precisa da adesão da pessoa, tá? Então, independentemente se outra pessoa recomenda ou se tem alguém da família que promove essa tomada de consciência, nenhum tratamento, não existe nenhum tipo de tratamento que se faça de forma não voluntária. O tratamento involuntário, ele até existe no mundo para várias coisas, por exemplo, para pessoas que têm dependência de substâncias psicoativas, e isso está demonstrado que não funciona. Se a pessoa não adere logo no início do tratamento, isso não funciona.
Então, independentemente disso, né? Eu só queria complementar uma coisa antes, Sérgio, se você me permite, Pois que é não. a questão que a Beth estava falando. O Discord, ele te oferece um servidor. E é um servidor criptografado. Então, essa digamos assim, a sistemática deles. Você tem uma máquina virtual e, a partir dessa máquina virtual, você cria um servidor para várias coisas, incluindo o chat. Isso surgiu, né, para também complementar, né, o que foi dito, isso surgiu da necessidade dos jogadores de terem uma comunicação ágil, coisa que naquela época, antes desses servidores, não existiu. E essas comunidades, então, de jogos foram se criando dentro dessa lógica. Só que aí outras pessoas que vinham da Dark Web, que procuravam esse material pornográfico infantil, que era comercializado, veja bem, é comercializado de várias formas esse material, inclusive é comercializado em termos de dinheiro, no caso criptomoedas é a maneira mais fácil de se conseguir esse tipo de material, mas o próprio material em si é uma moeda. Então, quando se diz que foi encontrado material fotográfico na casa dessa pessoa, provavelmente ele queria transformar algum ato que fosse acontecer numa moeda para obter mais materiais. É assim, porque nesse mundo, aí agora, com as perícias que vão fazer nos equipamentos eletrônicos dele, é que vão ver se ele fazia acesso, não fazia acesso, se ele tem os programas necessários para fazer o acesso Dark Web, essa coisa toda. O fato é que a gente vê que os sistemas cibernéticos digitais, eu prefiro chamar dessa forma, e da forma mais ampla, que são justamente toda essa interação que se dá pela internet, se dá através de sistemas cibernéticos digitais, eles vêm oferecendo para nós uma coisa que é a ubiquidade. A ubiquidade é um termo muito parecido com onisciência, com onipresença. Mas não é isso. Não é como se fosse uma onipresença. Por quê? A internet faz com que aquilo que antes, no mundo real, você tinha uma barreira física. Então, por exemplo, as classes sociais, elas não se misturavam. Então você tinha uma área conflagrada, por exemplo, num território. Você não entra lá, mas na internet você entra. Então a internet tem essa capacidade de proporcionar o que a gente chama de ubiquidade. A ubiquidade, ela então faz com que aquilo que acontecia fora da sua casa entre na sua casa. Aquilo que você não tinha um encontro físico, você possa ter. Então essas comunidades de pessoas doentes, elas vão se formando, porque antes elas tinham que procurar. E como é que você procura? Você põe um anúncio, olha, eu sou pedófilo. Quem é pedófilo também? Você não vai pôr um anúncio. Só que aí há justamente o anonimato, todos esses aspectos que a Beth estava falando, o anonimato, toda o interesse comercial, coisa que depois a Beth pode até trazer. Existe um interesse comercial em promover isso. Não pense que é ingênuo, não. Tá? Então, por exemplo, quando você diz assim, quando uma plataforma qualquer diz eu não tenho nada a ver com isso, eu só ofereço o canal, vem cá, para mim quem oferece o canal para o cometimento de crime está cometendo crime, na minha maneira de entender como cidadão. Eu não sou advogado, eu não sou operador de direito, eu sou psicólogo, mas para mim quem oferece o canal está dando uma de João sem braço quando diz assim, não, mas eu não sei o que está acontecendo ali, olha, ele compra o servidor, monta lá, eu garanto criptografia. Para mim, toda essa criptografia que se garante é justamente para se encobrir a responsabilidade, ou diminuir a responsabilidade do provedor daquele serviço. Entendeu? Então, é como a Beth falou, nós precisamos de uma visão sistêmica. Isso é muito importante. Nós precisamos ver a coisa de uma forma sistêmica. Não é só o pedófilo, ele tem uma estrutura, essa estrutura está sendo colocada à disposição dele, ela está descontrolada, existe um interesse econômico fortíssimo, nós estamos falando de bilhões e bilhões de dólares, quando você vê isso no mundo inteiro. E aí, nós promovemos o encontro de um pedófilo brasileiro com um pedófilo do outro lado do mundo. E nós promovemos essa formação dessas comunidades e, obviamente, o alimento do quê? Se alimenta o quê? Se alimenta o desejo. E aí essas pessoas com esse desejo alimentado, elas querem partir do mundo virtual para o mundo real. E nós vamos ver isso da minha maneira de ver. Não sou cavaleiro do apocalipse, tá? Não quero aqui fazer previsões assim desastrosas, mas na minha maneira de entender, porque eu lido com isso todo santo dia, esse é o meu trabalho, é lidar com esse tipo de coisa todo santo dia. Nós vamos ver só esse fenômeno aparecer e se tornar visível mais e mais. E para concluir a minha fala, eu diria, é do nosso interesse que isso se torne visível. Que a partir da visibilidade é que a gente consegue aumentar o nosso grau de inteligibilidade sobre o fenômeno,
que a gente consegue entender o que está acontecendo, que a gente consegue ter uma noção da amplitude, de quão extenso e de quão profundo isso está entranhado da nossa sociedade, como esses desejos desenfreados podem causar um prejuízo tão grande para tantas pessoas, como eu tenho visto ao longo dos últimos 20 anos. Sequelas para o resto da vida. Para o resto da vida, não só na vítima, mas numa constelação de pessoas que existem em torno daquela vítima. Aquela família precisa de tratamento, de atenção psicológica. Não é só aquela criança, a família inteira precisa. E a gente não sabe direito o que fazer. Tá? Então, assim, encerrando a minha fala, eu digo que a gente precisa promover a visibilidade desse fenômeno. Eu escrevi um texto que foi publicado recentemente, que diz o seguinte, só o título dele: Das profundezas da web em direção à superfície, predadores em busca de novas vítimas. Eles não querem mais só as vítimas virtuais, eles querem vítimas reais. A violência extrema na internet afeta crianças, adolescentes, as famílias e as escolas. Tá? Então, esse texto aqui é um texto que trata desse assunto. Ele está onde, esse texto? Ele está na Biblioteca Digital da Câmara. E eu fiz já uma versão para publicação, ainda tá em análise. Doutora Hanna. Sérgio, só complementando a fala dos colegas profissionais, toda essa discussão me vem à mente a expressão proteção integral da criança e do adolescente. Essa proteção integral está posta na Constituição, está no ECA, nos tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário de proteção da criança e do adolescente, de combate a toda sorte de violência. E essa proteção integral é o quê? É dever dos pais e obrigação de todos nós enquanto sociedade. Todos nós somos corresponsáveis na educação, no desenvolvimento sadio e na segurança de crianças e adolescentes, porque são pessoas em desenvolvimento e elas fazem parte de um bem-estar social, elas têm direito de brincar, direito político, direito de opinião, direito de ser, de viver, de estar bem. E quem é responsável por essa garantia somos todos nós, não é só pai e mãe. Então, quando você diz, por exemplo, que tem um filho de 14 anos, eu tenho uma sobrinha de 15, uma de 12, eu tenho primos menores também, essa responsabilidade é de todo mundo. Então, lembra daquela frase que nós fomos criados aqui? Não fale com estranhos. Não entre no carro de estranhos. Não pega na mão de fulano. Não fique no parquinho quando alguém chegar perto. Não senta no colo do tio. Tudo isso a gente foi criado junto. Nós vivemos essa realidade. E mesmo assim os fatos aconteciam. Por que as estatísticas estão crescendo? Porque hoje a gente tem um mundo virtual que está dentro do quarto dos nossos filhos e lá, porque está dentro do quarto fisicamente, materialmente, com um fone de ouvido no computador ou na tela do celular, a gente acha que ele está seguro. Mas não, ele está inserido naquele mundo dentro da internet, da rede mundial de computadores, em que tem todo mundo. O nome é Rede Mundial de Computadores, está todo mundo ali. Mais de 1 bilhão de pessoas estão interligadas ali. Ele tem acesso a qualquer pedófilo, a qualquer rede maliciosa, a qualquer jogo mutilador. Ele tem acesso a tudo. Então, quando nós não observamos, quando eu recebi esses dias no escritório, uma mãe que falava assim, doutora Elizabeth, doutor Sena, que é psicólogo, mas eu não consigo olhar o celular da minha filha, 8 anos, porque tem senha. Como assim o celular da sua filha tem senha? Peça para ela, olha, abre aqui a senha que eu vou olhar seu celular agora, vou dar um limpo aqui recentemente. A mãe se restringe com medo de invadir a privacidade e a intimidade de uma criança de 8 anos. Como assim? Essa mãe também não tem conscientização, não tem responsabilização, não se impõe no papel de gestora. O que falta muito hoje, né? De gestora dessas garantias, direitos e proteção da criança e do adolescente. Ela terceiriza. Para quem? Para a escola. E como educadora, eu vi muito disso. Muitos pais, eu acho que até é uma frase do meu companheiro, que ele fala o seguinte: a Secretaria de Educação tinha que mudar o nome. Não é Secretaria de Educação, deveria ser Secretaria de Instrução. Porque educação vem de casa. Ali a pessoa está na escola para ser instruída em temas técnicos, né? Ensinada termos, conhecimentos técnicos, habilidades técnicas, mas educação deveria vir de casa. E pais e mães estão terceirizando isso para os professores. A gente viu isso na pandemia, pais desesperados porque os filhos estavam em casa. E aí a gente terceiriza essa responsabilização, mas também não é responsabilidade da escola.
e por via residual a criança está abandonada. Aí, doutora Hanna, só para complementar a sua fala, eu acho que nesse ponto, o início do ECA, da tentativa de se colocar ele em andamento, em prática, tem um pouco de culpa nisso. Por quê? É como se esses aspectos da proteção integral tirassem aquela autoridade dos pais. Porque o que tinha que acontecer é que os pais tinham que se adaptar. Ou seja, tinha que haver uma adaptação. Um meio termo entre o que se fazia, por exemplo, eu tive uma educação extremamente violenta. Tá? Eu sou da década de 60. Então, a minha educação se deu da década de 60 até a década de 70, mais ou menos, quando eu saí de casa para estudar e aí eu estava meio que sozinho, né, solto na buraqueira. Mas, nesse período aí da década de 60 até a década de 70, eu tive uma educação extremamente violenta. Então, as nossas práticas educativas em casa eram assim. Aí, quando chega o ECA, você não pode fazer mais nada. Criança não pode nem arrumar a cama. Eu sou testemunha disso. Eu vi isso acontecendo, que a criança não podia nem arrumar o carro, que isso era maus tratos. Quando que, na verdade, isso faz parte da prática educativa doméstica. Tem que arrumar a cama, meu amigo. Isso aí o seu quarto é você que limpa. E, no entanto, naquele início, se desautorizou muito os pais. Os pais devem ter se sentido muito. E isso causou um rebuliço. Talvez o que a gente esteja vivendo hoje, concordo com a doutora Hanna, seja isso, seja o reflexo disso. Olha, então vamos terceirizar para a escola, porque lá eles estão autorizados, né? Então eu não posso fazer nada, eles fazem. Então, no fundo, só queria trazer esse raciocínio, né? Que talvez a própria legislação tenha esses efeitos, às vezes, adversos, né? E eu acho que na questão da infância e adolescência, para a gente corrigir alguns rumos, porque realmente, por exemplo, eu apanhei muito. Mas eu merecia, porque eu fazia coisa errada mesmo. E era a maneira com que o meu pai achava que tinha que corrigir. Entendeu? E eu não o culpo mais, ele já falecido, não o culpo por isso, não. Era a mentalidade. Que era a prática da época. A gente tem que entender as coisas no contexto. Então, naquele contexto, um pai bater no filho era normal. Sim. Hoje não é mais. Tem que se adaptar. Tem que ter outro tipo de estratégia. Então, só para complementar essa questão aí da terceirização. Doutora Mariana, vamos voltar à parte penal aqui. Eu gostaria que o senhor esclarecesse as pessoas que armazenam, que buscam esse tipo de material na internet. Existe lei para punir esta pessoa até por uma simples passada nesse mundo obscuro de ter essas imagens e armazenar isso no celular, no computador? Sim, né, que se chama aí a pornografia infantil. O fato só de armazenar, ele já configura crime, a não ser que você está armazenando ali aquela imagem, aquele vídeo, para poder denunciar, né, levar ali ao conhecimento de alguma autoridade. E aí o que o nosso estatuto ele fala? Que apresentar, produzir, vender, fornecer, divulgar ou publicar por qualquer meio de comunicação, inclusive rede mundial de computadores, né, a internet, fotografias ou imagens com pornografia ou cenas de sexo explícito envolvendo crianças ou adolescentes. Isso chama-se pornografia infantil. E aí tem uma pena aí de 4 a 8 anos. Isso é crime. Então, assim, se você recebe uma imagem e você armazena no seu telefone, você pode estar sendo imputado aí neste crime. A não ser que você vai ali denunciar. E, infelizmente, como o doutor Sérgio falou, né, existe ali um interesse oculto que gera dinheiro por trás dessas redes. Por que isso tramita na internet, né? Existem ali as regras, as políticas da internet para poder, né, entre aspas, prevenir, né, esse tipo de acesso, mas isso acontece. E aí uma coisa que me chama a atenção, né, qual é o perfil dessas pessoas por trás. São pessoas, geralmente, eu não sei se existe já um estudo técnico, talvez o doutor Sérgio possa falar sobre isso, mas, assim, eu já pude ver em algumas matérias que existem, assim, pessoas que têm um certo poder aquisitivo, que são essas pessoas, geralmente, que cometem esses crimes, né? Porque a gente fala vulgarmente aí a pedofilia, mas esse interesse, na maioria das vezes, é de pessoas uma idade um pouco mais avançada, e com um certo poder aquisitivo. Doutor Sérgio, rapidamente, a pedofilia já tem registros de quantos anos, há quanto tempo ela já é estudada? Ah, rapaz, nem ideia disso aí. Eu realmente não, mas ela é antiga, viu? Ela é antiga. Essa questão da violência sexual, só para você ter uma noção, nós temos registros rupestres. E eu estou falando, então, de 12 mil anos
AP, antes do presente, que é a unidade de tempo que a antropologia utiliza para isso. Então, só para você ter uma noção, assim, não é pedofilia explicitamente, mas eu já tive a oportunidade na Serra da Capivara, nós temos uma série de pinturas rupestres lá, as mais antigas do continente americano, elas retomam mais ou menos a 7, 8 mil anos antes de Já se falava AP, disso. e você já tem várias cenas de violência, inclusive sexual. Entendeu? Tem 30% das pinturas rupestres na Serra da Capivara tem conteúdo sexual. Só para vocês terem uma noção. Infelizmente, estamos na nossa reta final, 5 minutinhos para terminarmos essa entrevista. Eu vou partir agora para as considerações finais dos nossos convidados. Começo agradecendo a participação da jornalista Beth Veloso, que tem a coluna Papo de Futuro lá na Rádio Câmara. Beth, qual a sua mensagem final e obrigado por aceitar o nosso convite. Eu acredito que a minha mensagem final seja solidão. As crianças estão sofrendo de solidão. As nossas crianças estão sós. Os nossos jovens estão sofrendo de solidão. Então a gente vive hoje uma solidão em rede, numa sociedade em rede. Nós nunca tivemos tantos seguidores, tantos amigos, tanto compartilhamento, tantos likes, tanta notificação, enfim, tão ocupados e nunca estivemos tão sozinhos. E as crianças precisam ser olhadas, vistas dentro de casa. Portanto, a gente só vai conseguir resolver o problema da pedofilia se a gente tirar o celular da mão das crianças. É muito duro falar isso porque as pessoas não querem resolver o problema na sua raiz. A gente usa uma expressão do Morozov, que é um sociólogo da internet, que fala de colocar band-aids. Nós não queremos ir na estrutura do sistema. E a estrutura do sistema ela é perversa, porque ela é motivada por algoritmos, e esses algoritmos, eles monetizam o conteúdo trash. Tudo que existe de lixo, porque gera sensacionalismo. E hoje nós vivemos a internet do sensacionalismo, da espetacularização e a internet do abuso, porque tudo isso é abuso. E as plataformas não vão mudar, porque elas ganham bilhões, né? Como disse a doutora Hannah e como outros convidados colocaram, em razão disso. Inclusive, elas são hoje, entre a lista das 10 empresas mais poderosas e ricas do mundo, 5 delas, pelo menos, são o que a gente chama de GAFANs, ou Big Techs. Que a gente está falando de Apple, Google, Facebook, Sim. Meta, né? Amazon. Portanto, e a Microsoft, elas não vão mudar. Portanto, a gente precisa começar pela educação, pela família e pela solidão. Gente, tira o celular das mãos dos nossos filhos. Eu acho que se o Supremo pudesse tomar uma decisão nesse sentido, né, a gente já teria aí um bom começo. Beth, muito obrigado mais uma vez. Também agradeço a advogada, criminalista e professora universitária Hannah Gomes. Hannah, muito obrigado. Obrigada, Sérgio. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada aos colegas de mesa. Doutora Elizabeth, eu vejo crianças sem mobilidade motora. Crianças de 4, 5 anos que não conseguem correr, que não conseguem se equilibrar, mas tem um dedinho pronto para subir a tela de um celular. Ou seja, as crianças estão perdendo capacidades motoras pela inobservância dos pais. Eu costumo dizer, Sérgio, já disse isso aqui, que o direito penal ele anda atrás da marcha social. O direito penal vem para tipificar condutas, porque as condutas vão acontecendo, e aí é passado como impune, e aí vem o direito penal, o legislador, em atos populistas, em atos necessários, às vezes, e tipifica uma conduta. Mas não é o direito penal que resolve. Né? O direito penal está aí para processar e punir condutas que já aconteceram. O que a gente quer, até mesmo como criminalista, porque eu não quero esse tipo de cliente, eu não quero ter que advogar nessas causas. A gente precisa prevenir condutas. E isso passa pela educação e pela observância de todos nós, com os nossos direitos e garantias e obrigações. Talvez só uma complementação. Rapidinho, por favor. Rapidinho. Na verdade, o que fazem os algoritmos? Ele envia para você mais conteúdo e similar ao conteúdo que você já está vendo. Portanto, você recebe uma descarga de pedofilia, se esse é o seu conteúdo. E isso é uma atitude criminosa, porque as plataformas são editores desse conteúdo. Elas identificam esse Exatamente. Doutora Mariana Dias, advogada criminalista, obrigado por estar conosco. Eu que agradeço, eu só queria fazer uma complementação que pode ficar aí para reflexão, para a nossa legislação, né, e nossos legisladores. Tem alguns países que essas pessoas que são identificadas como pedófilas, elas
tem São um mapeadas, acompanhamento. né? Elas são mapeadas, né? E aí existem ali decisões judiciais. Que elas fazem? Elas encontram ali mecanismo de proibir essas pessoas que se aproximem de crianças, trabalhem em empregos com crianças, ou que ainda possuem computadores e telefones para que não cometam esse tipo de crime. Isso lá fora. Isso lá fora. Talvez fosse algo a se pensar aqui no Brasil. Embora, né, tenha a discussão aí de invadir a privacidade, a questão do diagnóstico dessa pessoa ser amplamente divulgado para as autoridades competentes, mas é algo a ser pensado. Obrigado mais uma vez pela presença. Também agradeço ao psicólogo e também especialista em psicologia criminal, Sérgio Sena. Mais uma vez, obrigado, doutor. Muito obrigado, eu que agradeço, Sérgio. As minhas palavras finais é só deixar a sugestão. Eu acho que a densidade do assunto é tão grande que exige um novo programa sobre isso. Com certeza. Eu queria deixar essa sugestão, ao invés de eu tratar de alimentar mais ainda, né? Teria pelo menos mais uns 10 itens assim, novos para colocar. Então fica aqui a minha sugestão. Eu acho que pela densidade do que todo mundo aqui trouxe, já indica a necessidade de trazer mais um programa, inclusive com a ênfase na prevenção. Quais são, então, as medidas que nós podemos tomar, né, preventivas? E um programa, nós só já estamos falando de 2, sobre essas questões legislativas jurídicas. Ou seja, o que da legislação internacional pode realmente ser internalizada aqui e quais as medidas assim, seriam eficazes, né? E outra coisa, compatíveis com o que nós já temos aqui, é óbvio, né? Que é um dos análises que a gente sempre faz. Tem que ser compatível, tem que ser jurídico, né? Tem que ter um teste de juridicidade. Então é isso, meu amigo. Muito obrigado. E estamos muito satisfeitos aqui em estarmos com as nossas colegas. Estou aqui com 3 mulheres brilhantes que trouxeram tantas ideias sobre esse assunto. Muito obrigado a vocês todos também que abrilhantaram esse debate de hoje, trazendo muitas informações para o nosso ouvinte, que nos acompanha também ali pelo YouTube da Rádio Justiça. 11h01, Revista Justiça fica por aqui. Apresentação e edição de Sérgio Duarte, produção Leandro Bezerra, trabalhos técnicos Luiz Alves, programação musical Josemar Fernandes, coordenação de jornalismo Bárbara Michelini, Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal. Está chegando aí a Ariana Fonseca e o Entretexto. Um ótimo dia para você, e este debate também vai ficar depois disponível para você acompanhar quando quiser pelo YouTube. Até amanhã. A Rádio Justiça apresentou